Muita gente acha que passar 10 minutos na frente do espelho arrumando a barba é vaidade. Mas hoje eu descobri que cuidar da barba também pode ser uma boa desculpa para eu largar o celular. Cara, tem um problema que acontece comigo, na verdade acontece com a maioria das pessoas, né, que usa a internet, celular e redes sociais e principalmente com quem trabalha também com isso, que é acabar se viciando. Não tem jeito, tem uma hora que eu acho que a gente acaba perdendo o controle. Aquela coisa que começa com recebendo reels aqui, mandando um meme para um amigo, de repente você já vira aquele curador de memes dos amigos, mandando dependendo de cada tipo de humor para cada um. E quando vê, a gente passa horas fazendo isso, né? E não é só uma vez no dia, são vários momentos. É quando a gente acorda, quando vai no banheiro, quando deita na cama depois. E nos últimos meses eu tenho percebido que isso estava começando a sair do controle. É o que muita gente tem chamado de doom scrolling, né? Que você pega o telefone e aí quando vê, você já tá há meia hora passando vídeos de gente que você não conhece, coisas que você nem queria estar vendo. E aí a primeira coisa que eu tentei fazer foi usar a própria ferramenta do iPhone, né? Que você consegue limitar o número de horas de uso de redes sociais. O problema é que é muito fácil você burlar esse sistema, né? É um clique para você continuar usando as redes sociais e aquilo ali foi só um aviso. Quando a gente começa a ignorar esse limite muito fácil, é quando a nossa força de vontade já perdeu para o algoritmo. E aí como é que faz? Já tem muitos estudos aí sobre brain rot, né, que é o apodrecimento do cérebro. Essa coisa que a gente vai acostumando o cérebro a ter uma dose de dopamina cada vez maior. Vídeos curtos, um em cima do outro, a gente vai perdendo a capacidade de prestar atenção por um período mais longo. Não é à toa que a Netflix está até criando umas regras para roteiristas, né, de que eles precisam explicar a história mais de uma vez e sempre reforçar aquilo, porque tá todo mundo no celular. E aí eu comecei a procurar alternativas, né? Tem algumas até interessantes. Tem um app que eu achei que chama Unrot. E o lance dele é dificultar ao máximo você ignorar a regra. Ele trava todas as suas redes sociais ou os apps que você escolher. Aí, cara, você precisa fazer tarefas na vida real para poder compensar o tempo que você vai perder depois usando uma rede social. Então, para você comprar, sei lá, 15 minutos de uso de Instagram, você precisa pagar com um tempo de meditação, uma respiração. E o mais doido é que, assim, no primeiro dia eu percebi que era ter 1 segundo de pausa que a minha mão ia direto pro bolso. E, cara, isso não é normal. No segundo dia já estava muito mais tranquilo. Aquele distanciamento de um feed infinito, de estar trocando memes com amigos toda hora, de verdade aquilo não fez falta. Eu passei a usar com muito mais critério. Se eu tenho 15 minutos aqui, cara, eu vou lá ver as mensagens que talvez eu precise responder, eu vou dar uma olhada no que tá acontecendo, trocar uma ideia com os amigos. E o impressionante é que dá tempo de fazer tudo. A gente não precisa de 1 hora, 2 horas para fazer isso tudo. E aí hoje eu percebi como a gente acaba esquecendo como ter um tempo ocioso, tempo de tédio, é importante. É nessas horas que a gente pensa melhor, que a gente organiza melhor os pensamentos, quando surge uma solução para algum problema. E aí isso me fez pensar, independente de app, de solução que a gente escolha, quais são os momentos do dia em que é necessário a gente ficar 100% offline. E aí uma delas é o ritual de barba. Eu acho que é um dos poucos rituais que a gente faz que a gente tá com os olhos ocupados olhando para o espelho, tá com as 2 mãos ocupadas, né, passando um balme, um óleo ou fazendo a barba, que não tem como a gente se distrair com um telefone. É a hora que a nossa mente sai do feed dos outros e volta para a nossa própria cara. E aí não é só a barba, né? É tomar um café da manhã sem o telefone na mão, é ler um livro físico, é também dar uma volta no quarteirão sem fone de ouvido. Aliás, hoje aconteceu isso comigo. Eu saí pra academia de manhã, botei os fones de ouvido e no meio da rua, assim, que eu fui ligar o podcast que eu tava ouvindo, que eu percebi que eu não tinha levado o telefone. E foi ótimo isso, foi uma hora que eu planejei o resto do dia.
A única parte ruim foi ter que escutar a trilha sonora da academia, mas isso daí já é uma outra história. E aí, no fim das contas, o que fica é que a gente não precisa de apps, né, radicais para se livrar de tudo, fazer um detox forçado, mas achar essas pequenas bolhas, sabe? Quais são as ações, as atividades que a gente tem que a gente pode aproveitar para estar 100% presente. Não levar o celular para o banheiro, por exemplo, ou não levar ele para a cama na hora de dormir. Porque com isso, o tempo que a gente tira para se conectar de verdade com os amigos, se atualizar, assistir a vídeos ou até trabalhar no celular, acaba sendo muito mais produtivo. E essa foi uma reflexão que eu tive hoje, que eu resolvi gravar esse vídeo e compartilhar e discutir com vocês. Porque eu tenho certeza que se você ainda não percebeu que pode estar viciado em tela, cara, presta atenção. Eu demorei um tempo até perceber. Quem me avisou muito sobre isso foi o meu gato, Kogu. Quem tem gato sabe, né? Gato tem uma coisa, se eles sabem fazer uma coisa bem, é julgar você. E toda vez que eu pegava o telefone e ele tava do meu lado, cara, na hora vinha uma culpa, que eu podia estar brincando com ele, né? Ele tá ali pedindo atenção, tá pedindo para eu olhar para ele. E quando a gente tá sozinho em casa ou tem outra pessoa também nesse mesmo estado, a gente não percebe, né? Mas me diz aí, você já percebeu esse comportamento de vício no seu uso com o telefone? Você já passou por isso? Já conseguiu sair? Como é que você fez? Vamos discutir um pouco disso aí nos comentários. E aproveita que você já vai estar por ali, ó, e dá um like nesse vídeo se você gostou dessa conversa aqui. Se inscreve também no canal e clica no sininho para ser avisado sempre que tiver um vídeo novo. E eu te vejo no próximo. Até!